bem-vindo a mais um Bicast, o Papo com Brandão aqui, onde eu convido amigos, especialistas do mercado a vir bater um papo leve, tomar um vinho, que é a forma que eu receberia um amigo na minha casa para trocar uma ideia. E é isso que eu faço. E quando eu olho para a câmera é como se você estivesse aqui conosco. Então na minha cabeça eu vou ter a oportunidade de trocar experiência com alguém que eu confio, que eu gosto, e levo isso até você, que não tem a oportunidade de sentar com essa pessoa. Esse é o meu grande objetivo aqui. E hoje eu tô com um dos profissionais que é fundamental quando se fala de investimento imobiliário, comprar uma casa, que é o Renato Silva Lima. Que é o Renato Lima, e ele é mortgage broker. E a gente vai bater hoje um papo sobre o mercado, como funciona isso. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Ficou melhor ainda com o vinho aqui. Dá uma soltada, né? Eu não tô acostumado a fazer podcast, tá nesse ambiente, então deu uma descontraída. Agradeço aí o convite. Mas esse é o grande intuito, porque nós não somos profissionais. Nós não somos grandes comunicadores que vivemos disso. Mas entendemos que compartilhar a informação, a mensagem que nós temos é importante. Então eu acreditei muito nesse modelo de ser mais leve e também mais objetivo. Então aproveito para quem é você e como você entrou nessa indústria, cara. Pois é, obrigado. Então a gente trabalha com financiamento imobiliário, né? Se apresentou a gente como mortgage broker, só que a gente é um banco também, né? Depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. Mas eu cresci em São Paulo, né? Nasci e cresci em São Paulo, capital. E meu pai é do ramo imobiliário, acho que está na veia isso aí. Então, meu pai é corretor, né? Há mais de 25 anos, 26 anos. E hoje ele tem a imobiliária dele em São Paulo. E sempre, né? Cresci escutando ele conversar sobre negócios, sobre, né? Essa parte do mercado imobiliário. Eu sempre me interessei muito. Acho que por osmose ali, eu acabei gostando do business. Nunca pensei em entrar. Não era o meu plano. Eu joguei tênis também a vida inteira. Acho que esse é um ponto muito forte na minha jornada. Foi que desde os 10 anos eu joguei tênis, né? Joguei todo o circuito juvenil, até um pouco do profissional também, ali com os 18 anos. Então sempre viajei muito, sempre treinei, né? Todos os dias. Final de semana não era em festa, era em torneio. Então cresci nesse mundo dos esportes, né? Acho que isso aí eu trago muito para hoje em dia no mercado, né? No business. E aí depois, né, avançando um pouco, eu vim para os Estados Unidos com uma bolsa de tênis para cursar uma universidade e representar essa universidade pelo tênis. E aí foi aí que, né, eu fui para Indiana, no estado de Indiana, fiz a Universidade de Indianápolis, né, fui recrutado com bolsa de estudo e do tênis para representar a universidade. E aí, né, cursei lá os 4 anos, foi onde eu conheci a minha esposa. Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de business, eu não sabia o que fazer. Então, não sabe o que fazer, faz business. Administração administração. Brasil. E aí, eu acabei fazendo finanças também. Então, fechei, né? Completei a universidade, me graduei com 2 cursos aí. E pelo tênis, né? A minha intenção sempre foi o tênis. Jogar o tênis em alto nível. Até eu estava pensando em jogar o profissional. Depois que eu ia acabar a universidade. Era o meu plano principal. Só que aí, depois, né? A vida ali... Covid, né, mudou todos os planos, e aí depois eu acabei entrando no mercado de financiamento, que é uma empresa familiar, né, do meu sogro, o pai da Diana, que é minha esposa, que eu conheci na universidade. Ele já está no mercado há mais de 30 anos, né? Ele fundou a empresa, só ele, começou ali pequenininho, e aí depois crescemos, e aí estamos aí até hoje. Uau, cara, que bacana, que bacana. Mas afinal, como é que a pessoa se torna um mortgage broker? Então, primeiro de tudo, você tem que ter uma licença, né? Isso é fundamental para você operar nesse mercado. Você vai ter que ter a sua licença. Eles chamam de o Mortgage Loan Originator License, né? Que é essa licença para você poder originar um financiamento. É um mercado, de certa forma, mais regulado, né? Igual um agente de seguro, né? Um contador, né? Precisa da licença. Não é algo muito difícil de conseguir, né? Tem pessoas aí... A gente tem muita gente agora que está entrando no nosso time tirando licença. Em um mês, se a pessoa se dedicar, se estudar, se quiser mesmo, você consegue tirar. Tem que fazer um curso, né? E aí depois você passa na prova. Tirou 75%, você está aprovado. Pega a sua licença, que é o primeiro passo. Mas aí depois é uma construção,
né? Você tem que se associar a uma empresa. E aí é uma construção, você tem que construir os seus relacionamentos, sua base de clientes. Aí que entra o jogo, né? Tirar licença é fácil, né? Tem muita gente com muita licença por aí. Tornar um profissional é outro jogo. Se tornar o profissional é outro jogo. Que é o que a gente faz, a gente, né, capacita pessoas, a gente forma pessoas, a gente contrata pessoas que nunca tiveram no business, né? Agora, interessante, né? Quando um investidor chega aqui nos Estados Unidos, ele quer comprar a sua casa, ou ele quer desenvolver um projeto imobiliário, quer investir nesse segmento, ele precisa de ir até o banco. No Brasil, a gente tem pouquíssimos grandes bancos, né? Você vai na Caixa Econômica Federal para financiar o seu apartamento. Monopolizado, né? Bem monopolizado. Aqui, em que momento vocês entram e como é que funciona essa relação com o corretor de imóveis e o corretor de financiamento? Perfeito. É tudo na parceria, né? A gente trabalha direto ali com o corretor, porque é um trabalho em equipe, né? Eu não tenho nada a ver com a parte imobiliária, de achar um imóvel, de negociar, de fazer o contrato. E, ao mesmo tempo, esse corretor também não tem nada a ver com a parte do dinheiro, do financiamento, da aprovação. Tem pessoas que não precisam de financiamento, elas querem comprar à vista, né? Aí eu tô fora da jogada, o banco vai estar fora da jogada. E aí você pode ir direto no corretor, né? Se você vai pagar à vista esse imóvel, você não precisa nem falar com o banco. Agora, se você quer alavancar, né? Se você quer usar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro, aí você pode usar o banco como um aliado, né? E aí a gente brinca que o primeiro passo na teoria é falar com o banco, né? Porque você tem que ter certeza que você qualifica para esse financiamento, né? Não adianta nada você, né, identificar um imóvel, identificar a oportunidade de investimento, se aí depois você vai para o banco, né? Você já está com a expectativa alta, você já foi até o imóvel, às vezes viajou para ver o imóvel. Já sonhou com aquele imóvel? Já sonhou, já se viu dentro dele, ou já se viu investindo nele, para depois ir para o banco e aí dar alguma zebra, né? Usando um termo mais menos profissional. E aí o banco não aprova o financiamento. Aí, né, você fica sem rumo, né? Então, por isso que o primeiro passo é realmente falar com o banco. Eu acho que tem um pouco, né? Se você está muito perdido, né? Eu acho que é até interessante fazer uma primeira conversa com o corretor para você sentir o mercado, mais ou menos ter o entendimento, né, do que você quer. Região, olhar mais por cima, mas aí depois, se você quer ir mesmo pro mercado, quer identificar alguma coisa para de repente fazer uma oferta, aí é bom já estar alinhado com o banco. Mas hoje, quando você chega cru com o corretor malandro já direciona para o banco para o corretor também não perder tempo, né? Não apresentar uma propriedade de $900 mil enquanto a pessoa tem capacidade de financiar uma casa valor total de $600 mil. Ele acaba fazendo isso para também a venda dele ser mais objetiva. Com certeza. A gente brinca, né? O corretor... O bom, né? Ele vai querer ter certeza que tem um cliente qualificado, né? Agora, acaba sendo um jogo de cintura também, porque o corretor não quer se passar por muito difícil, né? Falar, não vou nem falar com você se você não tiver o banco. Às vezes, esse cliente vai com outro corretor que às vezes está disposto a fazer um trabalho mais inicial e aí depois, se esse cliente está realmente aprovado, o corretor que, né, se dispôs um pouco mais de fazer esse trabalho inicial acaba fechando. Mas, ao mesmo tempo, o corretor não quer perder o tempo dele, né? Se ele está ocupado, se ele tem muito cliente, né? Não faz muito sentido você ir para fora aí sem ter um cliente qualificado. Então, vamos lá. Eu quero comprar uma casa. Antes de eu falar diretamente com o corretor, eu procuro o banco para saber qual a minha capacidade de compra, né? O meu poder de compra, quanto eu vou financiar daquilo ali, baseado no meu salário, do faturamento da minha empresa. Aí eu vou ter um número. Isso é um pré-approval. Eu vou ter um documento que o banco vai dizer, você tem capacidade de comprar uma casa de $500 mil financiada conosco. Beleza. Aí eu vou lá com o corretor. Corretor, eu quero comprar essa casa. Eu tenho essa carta que o banco disse que eu posso comprar uma casa de $500 mil. Esse corretor, quando eu vou escolher, ele atua em todo o estado. A licença dele funciona para todo o estado. Então, hoje a gente diz que tem corretor para todos os lados. E a gente tem que escolher um bom corretor. Graças a Deus eu conheço diversos bons corretores. Mas o que é ser um bom corretor de financiamento? O que é eu buscar um bom mortgage broker, um corretor de financiamento? O que é o cara bom, o que é o cara ruim? Eu que não entendo como escolher esse profissional, como é que eu posso entender isso?
Uma boa pergunta, né? Porque muita gente, a primeira coisa que você fala quando se fala de financiamento é qual os juros que eles vão te oferecer. Primeira pergunta, né? E a gente vê muita gente aí se metendo em enroscado porque às vezes não é só os juros, não é só a taxa de juros. A gente é competitivo? A gente quer ser competitivo? Claro. Não adianta nada a gente estar fora do mercado na questão da taxa de juros. Mas mais importante do que simplesmente a taxa de juros, acho que é uma combinação de você ter termos interessantes, né? Um financiamento com juros bom, com um custo não muito alto. Acho que tudo isso é importante, não vamos deixar isso de lado. Mas, ao mesmo tempo, você ter uma confiança, né? Não só no profissional que está te atendendo, sabe o que está falando, consegue trazer respostas rápidas, te escuta, né? Sem querer te impor muita coisa. Às vezes tem profissional que vai se aproveitar do desconhecimento do outro, né? E muita gente fica com receio, às vezes, porque tudo que a pessoa falar, ela vai acreditar, ela não entende, né, do financiamento. Então, ter um agente, né, um loan officer, né, que está trabalhando na parte do financiamento, que escuta, que vai entender aí quais são os seus planos, né, porque existem várias opções, existem vários programas de financiamento. Então, nosso trabalho é afunilar para as opções que se encaixam no perfil desse cliente e deixar o cliente decidir. Né? Esse é o nosso trabalho, é apresentar as opções, no final do dia, comunicar essas opções de uma forma bem clara, para a pessoa entender exatamente o que vai acontecer, e aí essa pessoa vai tomar a decisão. E aí um outro ponto é o quê? Essa empresa vai conseguir concluir o meu financiamento? Porque às vezes você, né, foi apresentado um tipo de financiamento interessante, uma taxa de juros boa, às vezes o profissional até bom, só que a empresa não consegue executar, né? É muito importante quando uma pessoa entra em um contrato de compra, você tem datas ali que você tem que cumprir, né? Então, se é uma empresa muito burocrática, né, que não vai fazer um trabalho rápido e eficiente, você está arriscando ali o seu depósito, né, o dinheiro que você já investiu. Então, tem muito problema que pode acontecer se você não conseguir fechar na data certa. Então, ter essa confiança também que é uma empresa ágil, né, para fazer as coisas eficientes. Olha só, quando a gente pensa em bancos, de novo, né? Brasil e Estados Unidos. Lá no Brasil nós temos um monopólio. Aqui, estima-se que temos mais de 10 mil bancos nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre eu buscar um banco, um agente que vai se relacionar com o banco, ou buscar diretamente um banco? Existe isso de eu querer trabalhar com aquele banco específico? Vou melhorar minha pergunta. Quando eu vou ao Brasil, quando no Brasil eu vou comprar um apartamento, eu vou lá na Caixa e falo com o meu gerente. Gerente, ó, eu quero comprar um imóvel de 500 mil reais. O que eu preciso? Aqui, eu posso ir ao Bank of America, eu posso ir ao Wells Fargo, eu posso ir ao Chase e falar, gerente, eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Posso? Pode. O seu gerente talvez não vai ser o agente do financiamento, mas sim, vai ter um departamento do Chase, do Bank of America, do Wells Fargo, que vai sim fazer um financiamento imobiliário. E qual é a diferença de eu fazer um financiamento com o Chase e fazer um financiamento com vocês? Perfeito. Esses bancos muito grandes... Eu sou cliente Chase, né? Okay. Eu sou cliente Bank of America, então acho bancos sensacionais, né? Não tenho nada contra eles, inclusive sou cliente. Só que o que acontece? Quando a gente fala de financiamento imobiliário, né? O que a gente tem que pensar? Um Chase da vida, um Bank of America da vida, ou qualquer outro banco, né? Eles seguem outro tipo de regulamento, né? Eles estão recebendo dinheiro de pessoas. Você vai lá, você consegue depositar o seu dinheiro no Chase, você consegue depositar o seu dinheiro do Bank of America. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse dinheiro e emprestando para outras pessoas. A partir do momento que você está emprestando o dinheiro do seu cliente para outra pessoa, você não vai querer arriscar esse dinheiro. Então, o seu critério de aprovação vai ser muito mais burocrático, vai ser muito mais restrito. Então, a gente brinca, esses bancos muito grandes, eles são mais quadradinhos, né? Se você não encaixar no perfil que eles estão buscando, aí a gente pode entrar, né? A questão de crédito, da renda, comprometimento de renda, pontuação do crédito, né? Histórico. Se você não se encaixar exatamente como eles querem, eles vão falar não para você e eles não vão executar esse financiamento. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, muita gente que consegue ser aprovada, às vezes meio que perdeu a esperança porque foi num banco grande, o banco não aprovou, essa pessoa acha que não tem oportunidade, fala, ó, eu não sou qualificado para comprar. E às vezes não, às vezes é porque aquele banco
era muito quadradinho, né? O seu perfil não se encaixou no perfil do banco. Então, esse é o primeiro ponto, critério de aprovação. Segundo ponto, são bancos muito grandes. Olha a logística, olha quanto custo é envolvido, né? Para você tocar um banco desse. A cada esquina, se você dirigir por aqui, tem um banco, um Bank of America, tem um Chase. Então, custa muito para manter essas operações, custa muito ter escritório a cada esquina. Então, eu já vi muitos casos que o custo desses bancos podem ser mais altos e a burocracia. Porque o departamento de financiamento imobiliário é um de 1000. Eles têm cartão de crédito, eles têm 1000 coisas. Então, a velocidade que um banco desse consegue executar um financiamento é muito mais lento do que um banco que só faz financiamento imobiliário. Beleza. Aí eu tenho a figura do mortgage broker, então é o agente de financiamento, e eu tenho o mortgage banker, que é um banco de financiamento. O que você é, onde você atua e qual a diferença entre eles? Bom, nós somos tudo. A gente é um pouquinho de cada um, né? A gente chegou, como eu falei, a empresa tem mais de 30 anos, né? Então, a gente chegou numa estrutura operacional que a gente consegue... A gente tem as licenças para operar como a gente quiser. A gente consegue financiar com o nosso próprio dinheiro, ou seja, a gente tem controle total da operação. A partir do momento que a gente empresta o nosso dinheiro, a gente é como se fosse um banco, né? A gente está emprestando o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do cliente, porque a gente não aceita depósitos, né? Ninguém está depositando dinheiro na nossa empresa. É o nosso dinheiro sendo emprestado e aí a gente consegue fazer o financiamento. Então, a partir do momento que a gente consegue emprestar o nosso dinheiro, a gente meio que vira um banco, né? Um banker, igual você falou. O broker, qual que é a diferença? O broker, ele é um representante entre banco e cliente. O broker, ele não tem dinheiro para emprestar para o cliente. Então, ele vai achar um banco que tem. E aí, ele vai terceirizar toda essa operação para esse banco terceiro, certo? E aí, como que esse broker vai ganhar dinheiro? Né? Alguém tem que pagar ele. Ou ele vai cobrar do cliente, ou o banco vai pagar ele. Um dos dois. Então, a partir do momento que você terceiriza o seu risco, né? Se a gente for pensar em questão de risco, o banco terceiro, que está emprestando o dinheiro para o cliente, ele que está tomando risco. Ele que está emprestando dinheiro, ele que está fazendo a aprovação. O broker simplesmente fez a conexão. O broker não tem risco algum. Se o banco não aprovar, não é culpa do broker. É culpa do banco. E se der alguma coisa com o cliente final, também não é culpa do broker. É culpa do banco ou do cliente, né? Então, o broker não tem risco. A partir do momento que você terceiriza o seu risco, esse banco, ele vai cobrar um pouco mais caro por isso. Então, às vezes, é uma taxa de juros maior. Às vezes, né, é um custo maior, porque alguém vai ter que pagar ou esse broker ou o cliente. Então, a partir do momento que a nossa estrutura permite a gente emprestar o nosso próprio dinheiro, a gente diminui custo e a gente tem acesso a taxa de juros melhores, porque a gente toma o risco, né? Então, esse é o perfil de banco. Só que a gente consegue ser broker também. E aí, quando que a gente vai ser broker, quando que a gente vai ser banco? Vai depender do tipo de financiamento. Tem financiamentos que a gente não faz com o nosso dinheiro, que são financiamentos mais arriscados, são financiamentos que fogem do padrão tradicional, né? Do tipo de financiamento tradicional. Então, aí, né, posso listar vários. Financiamento para brasileiros ou pessoas que moram em outros países. É um financiamento não tradicional. A gente opera como um broker. Financiamento para construção sem qualificação com renda. Ou seja, não precisa de renda para qualificar para o financiamento. Pode ser brasileiro, pode ser americano, tanto faz. Esse é um perfil não tradicional. A gente opera como broker. Então, a gente tem flexibilidade para escolher como que a gente vai fazer. Então, esse é o modelo que traz a gente para ter esse diferencial. O broker, basicamente, então, ele fica com o guarda-chuva. E aí ele fica escolhendo, baseado na característica do cliente, na necessidade do cliente, qual o melhor banco parceiro que ele vai optar para fazer esse processo. Simplesmente Mas isso. A gente faz isso também. A gente tem bancos parceiros. Porque, né, outro ponto, a gente não faz o serviço do financiamento. A gente revende todos os financiamentos para um banco terceiro. Da mesma forma que o broker. Só que a diferença é, a gente emprestou com o nosso dinheiro. A gente tomou o risco. Mas a gente não vai fazer o serviço do financiamento. Ou seja, esse cliente não vai pagar a Prove Mortgage, que é a nossa empresa. Ela vai pagar um banco terceiro, que é um parceiro nosso. Então, a gente vai executar o financiamento e vai vender para mais de centenas de bancos parceiros que a gente tem. Então, a gente ainda tem a flexibilidade que o broker tem. A diferença é que, às vezes, pode custar um pouco menos.
Agora você falou, enquanto banco, né? Você escolhe que tipo de projeto você vai investir ali, né? O cliente chegou, vai comprar uma casa. Quem é esse cliente? Você começa a avaliar seus riscos. Hoje, você como banco, o que é um bom projeto para você colocar o seu dinheiro? Assim, a gente não vai não emprestar por conta de risco, tá? Deixar isso bem claro. A gente vai entender o perfil do cliente, a gente vai entender qual é o objetivo desse cliente, o que ele está querendo fazer, a gente vai entender a questão de crédito dele, se ele tem crédito ou não, a gente vai entender qual que é a renda, se tem ou não. Então, baseado em tudo isso, a gente vai empacotar toda essa documentação, todo esse perfil, e aí a gente vai para o mercado. A gente vai ver como que a gente consegue executar. A gente vai achar um banco parceiro, né? Aí pode ser como um broker. A gente vai achar alguma maneira de fazer esse financiamento sair, né? Mas no seu olhar como banco, qual é o produto ideal que tu fala? Quando chega na mesa, tu fala, esse aqui eu ponho meu dinheiro, enquanto banco. Olha, você diz em termos de programa de financiamento, tipo de financiamento? Vamos lá. Eu sou o agente. Eu estou lutando pelo meu cliente aqui a encontrar um banco que vai fazer a operação, que vai emprestar o dinheiro. Aí você senta numa outra cadeira. Você é o banco. Você, quando vai analisar onde você vai aportar, se você quer pegar esse investimento, né? Para o banco é um investimento ali. Que tipo de cliente ideal, que tipo de projeto ideal é para você como banco? Eu não teria uma resposta específica, porque a gente trabalha com clientes de todos os perfis. Eu não conseguiria te dizer, esse é o nosso avatar, né? Não, esse é o mas por cliente... exemplo, eu chego e eu quero construir um galpão comercial. Eu quero construir um mall, um street mall. Ou eu quero construir uma casa popular. Uhum. Ou eu quero construir um mutual family. O que dentro da tese de vocês de investimento é interessante? Entendi. No perfil do... Eu ia falar, consigo fazer banco. todos esses. Como agente, como broker, eu já entendi. Sim, entendi. Agora, você opção de investimento. Porque assim, você como broker, né, como agente de financiamento, você está para resolver o meu problema. A gente vai achar uma solução. Perfeito. Obrigado pelo seu serviço. Mas você como banco, você tem um dinheiro. O que é interessante para você? Onde você... tem mais rentabilidade ou onde para você menos risco? O que é melhor para você como banco? Olha, vamos partir do mercado imobiliário 100%, né? Já começa daí. Aí a gente pode se aprofundar em qual ativo, né? Porque tem vários. E aí você sabe mais do que eu aqui, né? Mas, assim, a gente gosta muito de multifamily, né? Como opção de investimento, tem a nova construção, tem várias oportunidades. É difícil falar um que, né? Vai depender muito da oportunidade, com quem você está fazendo. Não é só, né? Os números são bons, mas qualquer um pode botar uma planilha com números bons, mas quem que está por trás do projeto é entender o pacote. A gente gosta muito de multifamily porque é uma escala natural. Você está ali... você tem ali uma propriedade, assim, de uma certa forma, em um local só, mas com muitos fluxos de renda, né? Você tem muitas unidades trazendo uma renda passiva todo mês. Então, o seu risco, ele acaba caindo. Quando você procura uma unidade, se você quer deixar para aluguel, por exemplo, se essa pessoa não alugar mais, a sua rentabilidade agora é zero. Tu deixa de ter um ativo e passa naquele momento a ser um passivo, porque você vai ter que colocar o dinheiro ali para mantê-lo. Exatamente. E não tem problema algum começar com aqui a gente fala o single family, né? Que é uma casa normal. Uma casa normal. E a gente tem casa normal também. A gente tem como investimento pessoal casas. Só que você vai, acho que, escalando, né? A partir do momento que você vai construindo um patrimônio, você vai achando outras oportunidades. Você vai achando coisas que talvez interessem um pouco melhor, coisa com mais zeros, né? Que a gente fala. Então, acho que vai de você também entender do mercado. O multifamily é um bom negócio para vocês. Sim. É interessante. Sim. Eu falo sempre o seguinte, ó. Quando o investidor chega comigo e quer montar um planejamento estratégico, né? A gente pensa muito na saída. Então, vamos começar aqui. Uma casa unifamiliar, né? Uma single family home. Eu posso construir para vender. Show, excelente estratégia. Vendeu, paga o imposto, tem o lucro, você pode continuar seu investimento. Segunda estratégia, construir para alugar. Construir,
eu tenho ali um equity, eu tenho uma casa que está valendo um valor de mercado interessante, superior ao que eu investi. Eu vou alugar, o valor da locação em relação ao que eu investi, o retorno é interessante. Eu vou pagar imposto somente Sobre a renda. sobre a renda. E eu ainda tenho uma questão de depreciação, eu consigo otimizar meu imposto. E eu tenho a minha terceira categoria, que eu gosto muito dessa estratégia, que é você construir para alugar, porém, você vai financiar essa casa. Ao financiar, você faz um cash out e pega esse dinheiro de volta e continua a construir. Só que você não paga imposto, porque você adquiriu uma dívida. Você não lucrou. Sua casa está lá. Você contraiu uma dívida e agora você vai continuar o seu ciclo, vai começar a construir. Aí você pode olhar para um planejamento onde você vai criar o seu portfólio de investimento. Qual a estratégia, ao seu ver, haja visto que eu sei que você gosta muito de multifamily, dessa pessoa sair do single family para ir para o multifamily? Como você ajudaria essa pessoa? Ó, fazer uma observação que o papo tá bom, porque vinho a gente não tá nem tomando, né? Pô, Mas, não, boa pergunta, né? Eu acho que depende muito do estágio do investidor, né? Assim, tem vários amigos meus, a gente faz também muito financiamento para investidores que estão fazendo flip, né? Você quer comprar um imóvel, quer girar, quer vender depois para fazer mais capital. Eu acho que tem pessoas que estão no estágio mais inicial, né? E aí você quer fazer dinheiro rápido. Acho que a estratégia do flip, né, é interessante, porque você às vezes acha uma oportunidade no mercado, né, um imóvel com valor de mercado bem mais baixo, você consegue comprar muito bem, fazer uma reforma e vender e lucrar, né? Perfeito. E por mais que você vai pagar imposto, você gerou um capital. E aí você vai fazendo isso, às vezes você gera um capital maior e aí você começa a alocar mais pro longo prazo. Que é isso? Talvez se encaixa mais no que você falou. Às vezes você vai comprar um imóvel ou construir, né? E aí você vai deixar alugado. E aí você vai ter esse imóvel para sempre, né? Você vai ter benefícios fiscais para sempre. Você vai ter uma renda passiva para sempre. Eu tenho um investidor que lá em Indiana, no estado de Indiana, hoje ele começou a investir em 2016. Hoje ele tem 450 casas. Uau! Dele, pessoal. a maioria alavancada. Ele hoje... É porque o que aconteceu? Ele financiou muitas delas, só que aí teve uma hipervalorização também, né? No Covid. Então, hoje, o equity dele é em torno de 50%. Uau! Então, por mais que às vezes ele E alavancou... ele não precisou colocar esse dinheiro todo para valer 50%. Não. Simplesmente o fato dele... E aí, por que eu falei desse cara? Porque eu converso muito com ele, né? Aprendo muito com ele e eu falo... Qual que é o seu maior arrependimento, né? O que você faria diferente? Fantástico. Aí ele falou, cara, eu só me arrependo do que eu não comprei. Uau! E eu só me arrependo do Do que que eu vendi. Eu tive esse final de semana no evento em Boston, do Bruno. E aí tinha um cidadão lá que apelidaram ele de Grant Cardone brasileiro. Olha lá. Ele tem mais de 1.000 unidades Nossa. próprias. E aí ele falou uma frase muito interessante, se eu pudesse, eu financiaria até meu sapato. Esse país, eu digo assim, quando a gente... não tem como a gente não ficar comparando com o Brasil. Quando você vai fazer um empreendimento imobiliário no Brasil e você financia com o banco, você ganha menos. Quando você chega nos Estados Unidos e vai financiar com o banco, você ganha mais. O banco é seu parceiro, né? O banco é seu parceiro. E todo o sistema financeiro americano é pró-alavancagem. E aí você tá nesse mercado que é fantástico. Eu tenho um amigo chamado Júlio Silva, você conhece. Acompanhar a história do Júlio Silva, ver tudo que ele conquistou. Ele é um cara apaixonado por esse mercado. Eu aprendi muito esse mercado com ele e tal. O Júlio tem 2 assistentes. Começaram assistente hoje, braço direito dele. Um é o JV e o outro é o Igor. São amigos meus. Cara, eles estavam na faculdade ainda quando entraram. Vamos dizer aqui que um cara desse, quando entra no mercado, ele vai ganhar 50, 60 mil dólares. Hoje, esses jovens têm em torno de 25 anos e estão ricos. Estão ricos em 3, 4 anos nessa profissão. É verdade isso? Você que trabalha com pessoas que estão entrando nesse mercado, como é que você vê esses profissionais?
Como é que você vê o mercado nos próximos 5, 10 anos? E como é que você vê carreira? Agora, eu, Luiz Brandão, pessoa física, quero entrar nesse mercado. O que você olha para esse mercado e o que você tem de oportunidade nesse mercado também? Ótima pergunta. Assim, esse mercado mudou minha vida, né? Uau! Vou começar por isso. Em todos os aspectos, né? A gente acaba migrando mais para a parte financeira. Você é apaixonado hoje por esse mercado? Sim, sem dúvida. E não porque tem um retorno bom financeiro. Mas você é apaixonado pelo mercado ou você é apaixonado pelo seu sogro? Não, sou apaixonado pela minha esposa. Cara, é uma pergunta bem, assim, complexa, né? Porque muita gente, né? Quando você começa, né? Quando eu comecei, eu ainda tô no início, cara. Às vezes parece que eu falo como se eu já tivesse há 20 anos no mercado, mas não, eu acabei de começar, né? Eu tenho 25 anos agora, comecei em 2020, né? 4 anos atrás. Então, eu me sinto que eu tô só no começo, né? Quando eu falei que mudou minha vida e tá mudando, lógico, parte financeira, lógico, tem retornos muito interessantes, e aí a gente pode entrar nessa parte, né, que é uma profissão que não é muito visada, tá? No mercado, assim, pro jovem estudante que está se formando aqui, ninguém fala, né? Qual o salário médio de entrada de um cara cru? Bom, não tem salário, né? Você tem que matar um leão por dia. Você só ganha o que você vende, comissionamento 100%, né? Lógico, isso é o nosso modelo, tá? Tem empresas, bancos, né? Bancos, por exemplo, o Chase da vida, o cara vai ter um salário não muito alto, ele vai ter uma porcentagem bem pequena do que ele produzir, só que aí traz aquela garantia, né? A famosa... Porque 100% comissionado, você não sabe quanto você vai ganhar. Mas média, o cara entra o quê? 50, 60 mil anos? Cara, o nosso time, vou falar em termo média, tá? Okay. Igual você falou. Tira mais de 100 mil por ano. Uau! No primeiro ano? Sim. E o cara com 4 anos de mercado tira quanto? Cara, aí vai depender da pessoa, né? Vai depender... Mas média, de novo, média. Não você, mas uma média. 250 mil, 300 mil? Nessa faixa. Isso quer dizer que eu posso ser o executivo de uma empresa, ser um vendedor de financiamento e ganhar acima de $200 mil ano. Sim, com certeza. E ter... A gente fala sobre garantia, né? Sobre estabilidade. Que não existe, né? Que não existe. Copiar o Flávio Augusto aí. Já dizia Flávio Augusto. Não existe. Mas uma coisa é eu ter estabilidade. Outra coisa é ter uma visão de longo prazo nessa indústria. Uhum. Hoje, eu com 5 anos de mercado, ganhando 250 mil ano, eu consigo visualizar esses próximos 10 anos de mercado? Sim, e eu só quero botar uma observação que não existe garantia de nada, tá? O cara que vai entrar achando que vai ganhar 250, 200 mil por ano depois de 4 anos... Acho que se você entrar nesse business querendo ganhar dinheiro, não é um problema. Mas você entrando para ganhar dinheiro somente, você não vai ganhar. Qual é a virada de chave? O que esse cara tem que fazer? Você tem que virar um expert. Você tem que saber o que você está fazendo. E você tem que saber se comunicar bem. Você tem que saber se conectar com as pessoas. E você tem que saber desenvolver relacionamentos duradouros. Com quem, principalmente? Principalmente com a comunidade imobiliária, né? Corretores, né? Construtores. E aí você tem outros profissionais, contadores, né? Assistentes de investimento. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa que pode te indicar clientes. Qualquer pessoa que tem uma carteira de clientes pode ser uma pessoa que vai te indicar clientes. Porque a gente está num business que é muito essencial. Não vai sair da moda o mercado imobiliário. Talvez vai mudar a forma de como fazer o financiamento, as tecnologias por trás, mas a essência de financiar um imóvel, de você comprar um imóvel, ela nunca vai sair de moda, né? Sempre vai existir isso. Então, você já está num business que não vai acabar. Vamos começar por aí. Fantástico. Né? Então, se não vai acabar, você vai ter oportunidade. Vai de você querer ir atrás. Tem gente que às vezes tá feliz, cara. Eu vou ganhar 100 mil por ano. Para que eu vou querer ganhar 500? Ou 1 milhão? O cara vai ficar... Tudo vai de onde você quer chegar. Não tem certo ou errado. Acho que vai da sua mentalidade, do que você quer construir. E tá todo mundo bem. Como é que você tem acompanhado essas pessoas que estão entrando na indústria? Quais são os planos de vocês? Para onde vocês estão indo? É um mercado crescente? Qual é a visão de vocês? A gente está recrutando... a gente está com um projeto muito forte em andamento...
de expansão da empresa, né? A gente já está há mais de 30 anos no business, no negócio, só que a gente nunca expandiu nacionalmente, né? Numa escala nacional, né? Então, essa é a nossa intenção. A gente quer estar em todos os estados. Hoje a gente opera em 5, né? A gente consegue financiar em mais de 40 estados, mas, para ser assim, sincero aqui, a gente realmente opera em 5. Então, a gente está recrutando, o que a gente quer fazer é formar pessoas. A gente não quer roubar profissionais de um outro banco. Lógico, se tiver algum profissional que já faz o que a gente faz de algum outro banco que enxerga a nossa empresa como oportunidade de crescimento, a gente tem um plano de carreira, a gente está criando uma coisa muito interessante. Então, tem outros profissionais que já estão migrando com a gente porque enxergaram essa oportunidade que outras empresas não estão dando, né? Então, tem esse fato. Mas a gente não vai focar em querer roubar profissionais de outras empresas, porque essa é a forma que vem sendo feito, sempre. A gente quer formar pessoas do zero. Se a gente consegue tirar uma pessoa, seja uma pessoa de 18 anos que acabou de se formar, ou uma pessoa de 40 anos que quer uma oportunidade de vida melhor, de crescimento, se a gente conseguir formar essa pessoa do zero, ou seja, ela não entende nada do nosso mercado, para ser um top producer, que ganha dinheiro, que sabe executar, que é expert, que tem todo o apoio da nossa empresa, se a gente consegue, né, acertar esse ciclo, a gente não precisa se preocupar com roubar um de outro, fazer uma oferta melhor para um outro profissional vir para a gente. A gente vai formar pessoas e aí daí vem, né, toda a parte de retenção, a gente vai criar uma cultura muito forte. Então, esse é o nosso projeto. Muito bacana, cara. Muito bacana. Agora, ó, a gente está caminhando aí pro final. Obrigado desde já aí por compartilhar com a gente. É interessante. Quando eu convidei você, eu falo muito isso, né? Cara, eu quero bater um papo com você. Olha que interessante. Momento algum a gente tá vendendo aqui. A gente não falou sobre taxa de juros. Porque quando a gente tá dentro de casa, a gente não quer saber. A gente quer... Eu cheguei agora do evento, a minha esposa perguntou assim, amor, mas assim, quando vocês estão 3, 4 pessoas, qual é o assunto? Eu falo tudo, menos business. Você quer saber sobre quem é a pessoa, sobre o quão família ele é, o quão cristão ele é, sobre o caráter da pessoa, quais são os objetivos. É muito isso. Então, quando... E é verdadeiro, é genuíno esse convite para esse bate-papo. Pra gente trocar isso. E, cara, valeu demais. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E agora, você falou uma coisa que me tocou. Eu acredito muito que a vida é feita de oportunidades. E a gente precisa abraçá-la. O famoso cavalo selado passando na frente, você aproveitar a oportunidade, montar, seguir, se preparar. O seu sogro foi uma pessoa-chave na sua vida. Te deu essa oportunidade num momento interessante, que é saindo da faculdade, no momento de crise global. E ele foi um cara que estendeu a mão para você, não por coitadismo. Ele tinha uma necessidade, que é ter mais pessoas boas ao lado dele, mas você também soube aproveitar essa oportunidade e desenvolveu sua carreira. Parabéns para você. Mas o que vem no teu coração quando você quer ajudar outras pessoas? O que dá vontade de fazer? O que você falaria? Cara, não faz isso, não cometa esses erros. Vem pra cá. Existe um mundo bom. E se essa pessoa fosse o seu filho? O que você gostaria de passar pra ele? Quais oportunidades você gostaria de passar pro seu filho? Cara, não sei nem por onde começar. Pergunta forte essa aí. Cara, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui de aproveitar as oportunidades que eu via na minha frente, né? Eu sempre enxerguei... E lógico, a gente não sabe qual que vai ser o nosso futuro, né? A gente tá ali... O Flávio Augusto, ele tem um livro, O Ponto de Inflexão. Ele fala muito sobre isso. Você vai chegar num ponto da sua vida que você vai ter 2 escolhas. Você vai pra esquerda ou você vai pra direita. E aí... Quem vai saber, só Deus sabe o que vai acontecer se você fosse ali ou se você for aqui. Ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Se eu tivesse feito aquilo... Como dizia Steve Jobs, né? A gente só consegue conectar os pontos olhando pro passado. A gente não consegue conectar olhando pro futuro. Então, cara, teve momentos muito chaves na minha vida, né? Vim pros Estados Unidos... Cara, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse vindo pra cá, né?
chegou um momento, né, ali em 2017, acho que foi quando eu vim para cá, né, para a universidade, que eu questionei se eu realmente queria vir para cá. Eu jogava tênis, né, eu já tinha uma oferta para poder representar a universidade, e eu lembro até hoje, né, eu tinha decidido que eu não ia vir. Não é porque eu não gostava dos Estados Unidos, não era porque eu ia ficar longe da minha família, eu sempre fui muito independente, não tive problema com isso. Mas foi porque eu queria jogar o tênis profissional, né? E aí, cara, foi minha mãe que me salvou dessa besteira que eu ia cometer. Os anjos da nossa vida. Ela que veio e falou, não, você não vai perder essa oportunidade. Meus pais sempre me apoiaram, nunca me forçaram a fazer nada. Sempre me deixaram tomar decisões, lógico, as decisões certas, me guiaram. Mas ali ela me impressionou mais do que normalmente ela me impressionava. Falou, não, você vai. Você vai porque... famosa sabedoria e coração de mãe, né? Ela enxergou que eu não ia ter futuro no Brasil. Talvez até teria, mas não da mesma forma que eu tenho hoje. A gente não sabe, né? Mas se eu não tivesse vindo, eu não saberia o que teria acontecido. Enfim, eu vim, me formei, me capacitei, conheci minha esposa também, né? Não teria conhecido se eu não tivesse vindo. Então, cara, acho que Deus tem um plano pra gente, né? A gente tem que acreditar nisso, tem que orar sobre isso também, Amém. né? Eu acho que às vezes a gente tenta achar o que a gente acha que é melhor pra gente, mas eu tento deixar isso, terceirizar essa questão. Mas, lógico, sempre correndo atrás, nada vem de graça, né? Então, cara, acho que eu fugi totalmente da sua pergunta, mas foi o que veio no meu coração, é realmente aproveitar as oportunidades. E, cara, assim, eu sou muito... como que eu posso te falar? Eu sou muito intencional com quem que eu me relaciono. Eu não sou de ficar fazendo amizade com todo mundo, cara. Lógico, eu me conecto, né? Eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de me comunicar. Pra você é muito clara a diferença de uma relação profissional e de uma amizade. Eu acho que eu sei entender essas diferenças com todo o profissionalismo. Lógico, eu construo novas amizades, claro. Mas eu sou muito intencional em quem eu tenho perto de mim, tá? Eu não me deixo afetar, né, por coisas ruins, né? Pô, vem por aqui, tem uma oportunidade financeira interessante, tem um esqueminha aqui. Cara, tô fora. Já me ofereceram várias coisas que talvez eu poderia ter muito mais dinheiro que eu tenho hoje, mas, cara, não era o certo. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus é muito bom. E uma vez eu me perguntei qual era a minha função enquanto católico nesse mundo. E aí eu busquei diversas explicações até encontrar uma explicação muito objetiva do padre Paulo Ricardo. E ele fala assim: a nossa função, a nossa missão enquanto católico é ajudar o outro a estar mais próximo de Deus. Para eu ajudar o outro a estar mais próximo de Deus, eu preciso estar mais próximo de Deus. Só que o primeiro outro é a minha esposa, é dentro de casa. Porque se eu ajudo a minha esposa a estar mais próximo de Deus, ela vai me ajudar a estar mais próximo de Deus. A partir de então, nós vamos ajudar os nossos filhos a estarem mais próximos de Deus. Depois que a minha família está mais próxima de Deus, eu vou ajudar meu entorno a estar mais próximo de Deus. E existe uma grande diferença quando nós somos casados e quando nós temos uma família com filhos. Filho é bênção. Filho é multiplicação. Eu digo que, com os meus amigos, eu falo que o cara na sua juventude, até quando ele casa, ele só conquista dinheiro. Independente de quantos bens ele tenha. Mas quando se forma uma família, ali é o verdadeiro patrimônio dele. E eu digo que nós somos uma geração muito fraca e muito mimizenta e reclama muito do mundo. E a forma que eu acredito que nós vamos mudar o mundo, deixar um mundo melhor, ter um mundo melhor, é através dos nossos filhos. Então, quanto mais filhos nós tivermos, bons filhos, bem educados, preparados para governar nesse mundo, melhor vai ser esse mundo. Então, a reflexão que eu deixo para você é: tenha filhos. É a melhor coisa do mundo, irmão. Está nos planos. Está nos planos. Tenha filhos, cara. Você, daqui a 2 anos, 3 anos, você vai olhar, porra, o Brandão tinha razão. Tinha razão, porque filho é a melhor coisa do mundo, cara. É a melhor coisa do mundo. E
Dá uma dica aí, pra quem vai ter filho, qual que é a primeira coisa que você... Apresentar Deus. É simples. Sempre Deus, cara. Aqui na outra sala tem meu filho, Pedro, que você conheceu, de 15 anos. É muito normal você ir pra um passeio e falar assim, e aí, Pedro, e como é que tá a mulherada? E como é que tá isso? E como é que tá aquilo? E eu educo meu filho sobre castidade. E eu sou estranho. E eu... Como ousas tu, Brandão, que já fez tanta coisa errada no passado? Quando eu falo, é a primeira pergunta. Com quantos anos você perdeu sua virgindade? Com quantos anos você fez isso? Quantos anos aquilo? Eu falo, cara, verdade, eu estava afastado. Mas nós fomos criados para isso. E aí, quando eu falo sobre a educação, sobre meus filhos, é assim que eu educo. Eu educo através do não. Eu educo através do caminho. Então, se eu fosse dar uma dica para quem quer ter filho, o não é uma delícia. Imagina teu filho chegar assim, papai, eu quero X brinquedo. E você ter a capacidade de comprar o brinquedo pro seu filho. Isso é delicioso, porque faz sentido todo o esforço do nosso trabalho. Mas é o não que vai educar. Não nesse momento. Não agora. Porque se nossos filhos receberem sim para sempre de nós na sua criação, quando ele chegar no mercado, no mundo de verdade, que é mais não ele que sim. receber o não, ele vai querer pular da ponte, cara. Vai ficar depressivo, porque não tá acostumado. Então, emoções. Emoções, lidar com emoção. Eu digo que um grande exercício é frustrar meus filhos. Eu falar que o brinquedo da Amazon vai chegar amanhã, eu ainda nem comprei o brinquedo, vai chegar só sábado. Pra ele sentir. E calma, tá tudo bem. Maravilha. É isso, cara. Muito bom, muito bom. Só essa última pergunta aí, valeu o podcast. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pelo papo. E vou dizer uma coisa pra você. Pessoas como você se tornam famílias, cara. Porque a gente tem a síndrome do imigrante, né? Nós deixamos a nossa família. E quando a gente chega aqui, nós somos muito isolados. E ao encontrar pessoas boas como você, a gente quer conectar, quer abraçar. Pô, vamos à praia junto, quero conhecer tua esposa. É isso, cara. Então, meu sentimento hoje é esse. Pô, que legal. Olha que maravilha, feliz. cara. Igualmente. Obrigado. Igualmente. Obrigado. Pra quem não sabe, conheci o Renato no evento do Dweck. Muito bacana o evento. E já até mudou de nome, agora vai bombar nacionalmente e tal, tudo mais. E eu conheci você lá, achei você um baita profissional, comecei a seguir você na rede social. A rede social é muito legal porque acaba nos aproximando. Né? Você, eu tenho sintonia aqui ou não tenho. E ao sentar à mesa, cara, ao final, eu te falei, né? A minha última pergunta, eu não sei qual é que eu vou fazer, vai depender do nosso papo. E a vontade que eu tenho é ser seu amigo. Pô, que honra, cara. Obrigado. Igualmente, a sensação é mútua. E é engraçado essa questão da rede social, né? Porque a gente vê, às vezes, a rede social e você não sabe quem é a pessoa, né? É só foto bonita, é só paisagem bonita, tudo é maravilha, né? Mas você não conhece a pessoa pela rede social. Né? É isso aqui que a gente acaba conhecendo, né? Tá vendo? O Renato não é só fotos lindas todas as manhãs do mar. É pra inspirar as pessoas, né? Você pode sim mudar de vida. Fantástico. Cara, muito obrigado, meu Obrigado. Valeu.